10, 9. É na linha. Boa noite, sejam bem-vindos à Casa de Deus, vocês que estão aqui, corajosos que encararam o frio de Curitiba, e você que está em casa também, seja bem-vindo à Casa do Senhor. Quero convidar quem está aqui a ficar de pé, nós vamos começar o nosso culto. Antes disso, quero fazer minha autodescrição. Eu sou a Nana, tenho 1,63 m, cabelo castanho com luzes loiras. Hoje visto uma jaqueta verde, uma blusa marrom e uma calça jeans e um tênis marrom claro. Fim da minha autodescrição. Quem veio hoje aqui procurar o Senhor? Eu vim. Mas você veio só para isso? Quem veio aqui porque tem um pedido para apresentar? Eu tenho vários, deixa eu erguer várias mãos aqui. Mas você veio para adorar a Ele também? O Senhor está no meio de nós. Eu quero te convidar, antes da gente orar, a ler o Salmo 145, 18, que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Se o seu coração hoje veio de verdade para invocar o nome do Senhor, eu quero te convidar agora a fechar seus olhos comigo. Vamos agradecer ao Senhor por estar aqui. Pai amado, como é bom, Senhor, estar em tua casa, Pai amado. Como é bom, Senhor, parar aqui no meio da semana, em tantas preocupações, correria, trabalho, e parar e entregar tudo nas tuas mãos, e estar na tua casa te louvando em família. Senhor, eu coloco agora, Senhor, nas tuas mãos todos os que estão aqui na igreja, os que estão em casa louvando, Senhor, orando com a gente. Senhor, eu peço que a tua presença esteja aqui pertinho de nós, Senhor, cuidando dos nossos corações e nos levando ao lugar de perfeita adoração contigo. É o que te pedimos e já agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com nossas vozes, com nossas mãos. Precisam ter esperança para viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, vamos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, até que tudo vencerá, venham adorar o Salvador.
está perto e Ele está aqui para receber todas essas dúvidas, essas dores que estão aí nos coração, porque a guerra é dele, não é nossa. Pertence a ti e os meus medos vou te entregar, sempre cantarei, ó Deus, a guerra pertence a ti. Se tu és por mim, quem pode ser contra mim? Não há nada impossível para ti. Quando só vejo as cinzas, tu vês a beleza. Quando só vejo a cruz, vês o túmulo vazio. Fortaleza, tu vais adiante e nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, tu vences batalhas e nada pode impedir o teu poder. Minha fortaleza, tu vais adiante. Pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, tu vences batalhas e nada pode impedir o teu poder. Minha fortaleza, tu vais adiante e nada pode impedir o teu poder. Entregou a sua guerra na mão dele. Aplauda-se de Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui com Jesus?
Jesus. Dá um glória a Deus aí, ou dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu sou Wilson Lima, tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos. Estou usando hoje um óculos marrom, redondo. Tenho pele clara. Estou usando uma blusa azul, uma calça preta, um tênis preto e uma camiseta básica preta. Fim da minha autodescrição. Amém? A gente faz isso com muito carinho pela nossa comunidade, nossos irmãos, né, com deficiência visual, que nos acompanham pelo YouTube, pela rádio. Então, todos são muito bem-vindos aqui. Eu quero saber se tem visitante aqui essa noite. Levante a sua mão se você está nos visitando. Aqui na frente tem um moço, que Deus te abençoe. Lá atrás, sinta-se muito bem-vindo aqui entre nós. Nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui. Então não saia sem antes dar um abraço na gente aqui. Vocês são muito bem-vindos. E vocês precisam se sentir em casa, porque na casa do Pai a gente tem liberdade. Na casa do Pai a gente tem amor em abundância. Na casa do Pai a gente tem a presença do Pai com abundância. Na casa do Pai a gente tem graça, a gente tem perdão, a gente tem cura. É muita coisa boa, né, gente? Então por isso que crente é um povo mais feliz da terra. Amém? Eu vou compartilhar uma reflexão contigo que se encontra em João capítulo 15. Versículo 4 diz assim, ó: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É nítido que Jesus está falando aqui, isso é palavras de Jesus, sobre permanência. Permanecer. E isso é algo raro hoje em dia. Eu falo pela minha geração, uma geração que não permanece em nada, né? Começa uma coisa, termina, começa na igreja, começa a fazer, para. Permanência. Jesus está falando sobre permanecer. Aí eu fiquei pensando, esse ramo que não dá fruto, que está na videira, cresceu junto ou nasceu junto com aquele raminho que deu fruto bom. Mas Jesus diz que aquele ramo que está em mim e não frutifica, o Pai que é o lavrador, ele corta. Eu falei, poxa, então é possível que eu esteja na videira que é o Pai e mesmo assim não frutifique? É possível. Aí eu fiquei pensando, o que faz um raminho estar na videira e não frutificar? Tem várias coisas, eu vou falar uma só para não tomar tempo. A gente chama, é algo que acontece que a gente chama de sombreamento interno. É o raminho que ele fica escondido, pastor Adoniran, e ele não recebe a luz do sol. E aí ele não recebe os nutrientes do sol e ele não consegue ter vida, ele não consegue frutificar. Ele está na videira, recebe os nutrientes da videira, mas o sol ele não consegue, ele está escondidinho. Já viu aquele tipo de pessoa que vive na sombra dos outros? Ora por mim, faz isso por mim, adora escutar uma palavra, mas não pega a Bíblia para ler, adora receber uma oração, mas não para dobrar o joelho e conversar diretamente com o Pai. Eu acho lindo que em Malaquias capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: mas para vocês que temem o meu nome, olha só, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas asas. Olha só que maravilha. Então tem jeito para aquele raminho que não frutifica, assim, se expondo ao sol. E essa noite aqui o sol da justiça ele está brilhando. Ele está pedindo assim, ó: se exponha as tuas fraquezas, exponha as tuas falhas, exponha aquilo que você está pensando. Aqui não precisa de máscara, na frente do Pai não precisa você colocar uma máscara. Ele quer você por inteiro. Ele não quer o que você tem, Ele quer o que você é. Eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos fazer um clamor, nós vamos orar agora. E esse é o momento da gente se expor. Você talvez não vai orar alto, mas eu quero que você não deixe de orar. Eu quero que você ore e você exponha para Deus aquilo que está te incomodando. Eu estou falando para alguém aqui que chegou desanimado. Eu estou falando para alguém que talvez chegou aqui e não vê saída para tal situação, está triste, está angustiado. O sol da justiça está brilhando, ele vai te aquecer. Se exponha, feche os seus olhos e comece a orar. Comece a falar com o Pai. Comece a expor as suas fraquezas, os teus medos, as tuas angústias. É o futuro, é aquela oportunidade talvez. Coloque agora diante do Pai. O sol da justiça está aqui. E nas asas Ele está trazendo cura, está trazendo solução. Em nome de Jesus, através da sua palavra, a palavra de Deus, caminhos novos.
cura para a tua família, cura para a tua alma. Pai querido, nós oramos como igreja. E hoje nós vamos fazer uma oração aqui bonita. Possivelmente nós podemos fazer uma oração totalmente estranha aos ouvidos de quem está nos ouvindo, mas é verdadeira. Aqui nós deixamos nossos medos, diante do seu altar nós deixamos as nossas angústias, aquilo que nos aflige, o nosso coração partido. Eu como ser humano talvez eu não consiga olhar e ver a solução, mas a tua palavra diz que o sol da justiça nos traz cura, nos traz a porta aberta, nos traz aquilo que eu preciso dos nutrientes, eu preciso da sua presença, eu preciso do teu calor, eu preciso do seu cuidado. Por nós mesmos nós não conseguimos dar um passo sequer, mas pega na nossa mão hoje, Jesus. Escolhe o nosso barco, Jesus, assim como o Senhor escolheu de Pedro naquela praia, naquela manhã. Tem pessoas que chegou aqui que está vivendo há anos a mesma situação, e o Senhor diz hoje aqui: acabou, não vai continuar assim. Eu escolho o seu barco hoje, escolhe o nosso barco hoje, Jesus. É o que nós te pedimos, expostos a Ti, te agradecemos, Pai. Amém e amém. Ainda em espírito de oração, você pode manter seus olhos fechados, abertos, ficar em pé, sentado, de joelho, como você quiser. Mas eu quero te convidar a se conectar com o Senhor agora. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Você consegue declarar esse amor por Ele? Jesus. Hoje pra sempre tua face buscarei. Momento de se entregar. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu
sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno Aplauda-se Jesus, que é maravilhoso, é nosso eterno amor. Você pode se assentar e vamos assistir o vídeo. A nossa igreja está sempre em movimento e é um prazer zelar pela nossa casa. No Salmo 69:9, o salmista expressa o amor pelo cuidado da casa do Senhor. A nossa igreja continua com muitos projetos, melhoria para o avanço do reino, abençoando você, a nossa família, com muito amor. Estamos reformando vários espaços da nossa igreja e logo iniciaremos a obra do 3º andar. O Ministério Infantil está avançando. Vamos abençoar nossas crianças com um espaço lindo, que elas poderão ter experiências com Jesus. O Jardim de Oração é um pilar da igreja, um ambiente onde Deus fala de forma mais íntima. Por isso, temos um cuidado especial com esse espaço. A reforma já começou e o projeto foi pensado intencionalmente em cada detalhe para proporcionar um tempo de intimidade com Deus. A recepção também será transformada, um ambiente acolhedor para receber você aqui que nos visita. PIB Curitiba, uma igreja que cuida, ama e faz acontecer. Amém, glórias a Deus por isso. Fiquei pensando aqui no que o Wilson acabou de falar, antes de eu falar do versículo. Você se considera uma pessoa justa? Você que está nos assistindo em casa, você se considera uma pessoa justa? O Salmo 37, a partir do verso 25 em diante, diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com bondade, com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Até aqui. Às vezes a gente está conectado na videira e a gente se julga justo, porque a gente está ali grudado. Mas nós, como gentios convertidos, nós fomos enxertados na videira. E às vezes a gente não vai dar aquele fruto que Deus espera. Às vezes a gente está apenas convencido de que está fazendo parte do corpo de Cristo. E às vezes a gente não está fazendo parte do corpo de Cristo efetivamente. Mas a palavra de Deus fala que o justo nunca mendigará pão. Quem que é o justo aqui? É aquela pessoa que faz boas obras? Aquela pessoa que se importa com o próximo? Mas lá em Romanos, Paulo fala no capítulo 3, verso 10, que não há nenhum justo na terra, ninguém que busque ao Senhor. Então como driblar esse dilema? Eu sou ou não sou justo? O salmista está falando dentro de um contexto
em que havia opressão, havia desigualdade social. E o justo é aquela pessoa que não se considerava justo diante de Deus, mas ele se importava com a necessidade do seu próximo. Ele se importava com a necessidade das pessoas que não tinham às vezes o básico para viver. Era uma pessoa que tinha um coração aberto, um coração disposto a refletir aquele mesmo amor de Deus através da sua vida, na vida daquelas pessoas que tinham necessidade. Essa era uma pessoa que era considerado justo. Por isso que quando ele se importa com o seu próximo, Deus o abençoa. E por isso não somente ele, mas os seus filhos também serão abençoados. E nesta casa não haverá falta de pão, não haverá falta de provisão, porque ele é uma pessoa que conhece o coração do Senhor e vive conforme o coração do Senhor. Você se considera uma pessoa justa? Você pratica a justiça? Nós vamos ter agora o nosso momento de dízimos e ofertas, e talvez você possa de alguma maneira demonstrar essa justiça olhando para as necessidades não só da igreja, mas de todo aquele trabalho que a igreja abraça, como nós vimos há pouco. Todos os trabalhos que a igreja desenvolve necessitam de recursos, e esses recursos quem supre somos nós, eu, você, todas as pessoas que frequentam a igreja, porque nós olhamos lá na frente e vemos aonde o evangelho do Senhor Jesus está alcançando as pessoas. Vamos levantar, ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade, não de reconhecermos justiça em nós mesmos, porque a Tua palavra diz que nós não somos, mas o Teu Espírito Santo opera dentro da nossa vida, do nosso coração, e nos faz enxergar essa necessidade. Por isso hoje, Deus, quando nós contribuímos com os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, seja através dos dízimos, das ofertas, Senhor Deus, nós declaramos aqui que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, provido todas as nossas necessidades, e nós queremos compartilhar isso com a igreja, com o nosso próximo. Obrigado pelo Teu grande amor, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Você que está em casa também, você também pode contribuir através do site. Você pode fazer o Pix para tesouraria@pibcuritiba.org.br. Deus te abençoe. Obrigado.
tamanho desse mar ou o barulho que esse trovão faça para te assustar. Ele é maior que tudo. Fecha seus olhos, você sabe a letra. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Glória a Deus. Você pode sentar-se. Que coisa linda é poder cantar ao Senhor de todo o coração. Sabe, mas é lindo também poder orar de todo o coração. É lindo também poder participar de uma célula de todo o coração. Hoje a nossa célula foi muito emocionante. Eu fui muito abençoado hoje nessa célula. Ouvi testemunhos que animaram muito meu coração, me trouxeram esperança. E eu queria desafiar você a participar de uma célula. Se você ainda não participa de uma célula, venha na quarta-feira que vem. Você vai estar comigo ali numa célula, ou vai estar com o Wilson ali numa célula, ou vai estar com a Sandra na célula de mulheres. Nós vamos já começar uma célula de casais também. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Porque Ele fala conosco nesses lugares onde a gente pode rasgar o coração, abrir o coração e falar sobre as nossas fragilidades, mas também compreender que todos nós, em algum momento, estamos frágeis, somos frágeis. E hoje nós ouvimos isso na célula e foi tão lindo descobrir que é na fraqueza que nós somos fortes, né? É na fraqueza que nós somos fortes. Isso ficou muito forte, inclusive na minha mente. Mas eu queria fazer uma oração hoje, agradecer pela vida do Ivaldo. Cadê o Ivaldo? O Ivaldo vem aqui. O Ivaldo prestou aí fez um trabalho de mestrado, foi aprovado com nota 10, e a gente quer agradecer porque ele não parou de ser voluntário aqui na igreja. Mas queria orar também pelo Giovanni. O Giovanni é cunhado da nossa voluntária Rejane aqui e tem passado por lutas na saúde. Então a gente vai pedir a Deus que visite também o Giovanni, lhe dando vitórias, lhe dando condições de olhar para Deus e estender a sua mão para o Senhor e saber que o Senhor está com ele. Assim como o Senhor deu a vitória para o Ivaldo, Ele também vai dar a vitória para o Giovanni. E nós vamos orar juntos agora, pedindo que o Senhor faça isso. Senhor, muito obrigado pela vida do Ivaldo entre nós. Obrigado pelo seu coração voluntário. Obrigado pela vitória que o Senhor concedeu a ele. E nós queremos louvar o nome do Senhor pela vida dele. Mas juntos como igreja também queremos interceder pelo Giovanni. Pedimos pela saúde dele, pedimos pela sua recuperação completa, pedimos pela sua mão estendida sobre ele. E queremos ver o Giovanni aqui nesse lugar,
agradecendo, como o Ivaldo está agradecendo agora. Queremos dar um abraço nele e ver que o Senhor continua a conduzi-lo, a abençoá-lo, Pai. Que o Senhor receba a nossa gratidão pela vida do Ivaldo e pela sua vitória, mas ouça também a nossa súplica pela vida do Giovanni. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 14, vamos ler o versículo 12 ao versículo 14. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, hoje estou usando um terno preto, puxa, minha esposa me falou o nome disso ali, já esqueci. Suéter, um suéter cinza, uma camisa azul clara, uma calça jeans e um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo hoje, quem está ajudando a comunidade surda é a Poliana. Voltou a Poli, ela ficou gripada aí uns dias, mas graças a Deus está recuperada e pode estar aqui auxiliando hoje a comunidade surda com a gente. Fim da minha autodescrição. Semana passada nós olhamos para esse texto e descobrimos algumas verdades muito importantes e que precisam ser registradas no nosso coração acerca da oração. A primeira verdade que descobrimos na semana passada foi que nós não podemos orar por performance. Por vezes, falamos mais alto, falamos mais bonito, falamos meio aleluiados, ou de alguma forma, e poucas vezes falamos com o coração. Nos colocamos com o joelho do coração em adoração. Nos desnudamos diante de Deus. Parece que às vezes queremos mais impressionar as pessoas do que falar com Deus. Mas semana passada também descobrimos que a oração, orar como Jesus, é também parar para ouvir o que o Senhor está falando. Porque oração não é só um monólogo, não é um monólogo, ela é um diálogo. Então eu falo, Deus fala comigo, ou Deus fala comigo, e aí sim eu vou falar com Ele. Mas descobrimos também que a oração ela deve ser feita como Jesus fazia, para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, certamente vai ser para a glória de um homem, para a glória de uma igreja ou coisa do tipo. Nós devemos orar e viver para a glória de Deus. E nessa semana eu gostaria de olhar para esse texto e descobrir mais verdades. O texto nos diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muitas pessoas entendem essa oração e interpretam essa oração quase que de forma literal, dizendo que nós precisamos sempre mencionar o nome de Jesus após as nossas orações. De fato, isso virou uma prática cristã bem comum. Mas na verdade, o que o texto está nos dizendo é que nós precisamos nos alinhar como Jesus. A nossa moral é a moral de Jesus, a nossa ética é a ética de Jesus, a nossa leitura de mundo é a leitura de mundo de Jesus, e aí sim eu estou orando como Jesus. Orar como Jesus, então, não é apenas dizer em nome de Jesus no final, como um passe de mágica, mas é tornar-se Jesus nas nossas orações. E sabe o que vai acontecer? Quando nós orarmos assim, vamos descobrir que orar como Jesus é orar alinhado ao seu caráter, à sua moral e à sua ética. No versículo 13 lemos: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Quando nós estamos alinhados à moral, à ética, à leitura, cosmovisão de Jesus, nós vamos pedir com uma única intenção: glorificar a Deus.
Nós vamos refletir a pessoa de Cristo na nossa oração. Nós vamos fazer aquilo que o reino de Deus pede para fazermos. E aí a oração é completamente diferente. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas sábado no culto dos surdos eu estava pensando nisso e preguei isso para eles, falando sobre a primeira semana de orar como Jesus. Mas às vezes algumas pessoas oram pedindo para que as suas imoralidades sejam abençoadas. Alguém que vive em adultério ora dizendo: Senhor, me ajuda para que ninguém descubra isso, principalmente minha esposa, o meu marido, meu cônjuge. Alguém que vive na mentira e para a mentira diz: Senhor, que a minha mentira seja tão bem contada que ela se torne uma verdade na vida de outros. E assim algumas pessoas têm vivido uma grande incoerência, porque a oração não tem sido feita baseada na moral, na ética, nos valores do reino, mas tem sido feita baseada na vontade de alguém que está sendo imposta, ou pelo menos essa pessoa acredita que está sendo imposta sobre a vontade de Deus. Meus irmãos, orar como Jesus é olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer as nossas imperfeições, como o Marcos acabou de falar aqui, mencionando Romanos capítulo 3, versículo 10. E aí me recordo também de outro texto parecido com esse, de Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que diz que não há um justo sequer na terra. Não há ninguém que faça o bem, ou seja, eu e você somos fadados ao mal, estamos inclinados para ser orgulhosos, vaidosos, acreditarmos nas nossas próprias vontades e achar que essa vontade deve ser a grande condutora da nossa vida, quando na verdade, por vezes, essa vontade tem nos separado da moral de Jesus, da ética de Jesus, da cosmovisão de Jesus. Eu não sei se você lembra do testemunho do nosso pastor Ranulfo, pastor aqui da nossa Cristolândia. Mais uma vez ele veio pregar aqui na quarta-feira, também já falou isso em outras ocasiões, no domingo, que antes dele se converter, ele fez uma oração. Ele tinha que fazer um grande assalto, ele ia roubar um avião. O camarada roubava avião, e ele fez uma oração dizendo: Senhor, me ajuda para que esse vai ser o último roubo, que dê tudo certo, que não tenha problema com a polícia, que eu consiga fazer tudo da melhor forma possível. E depois ele descobriu que a oração, depois de um tempo obviamente, que a oração que ele fez era uma oração que era completamente contrária à moral de Jesus, a ética de Jesus e a cosmovisão dele. Orar como Jesus, Paulo, é entender o que Jesus oraria quando nós oramos. Orar como Jesus, Eliane, é colocar a nossa mente quase que aprisionada à mente de Cristo e pensar como Jesus pensaria quando vai orar. Orar como Jesus é olhar para esses aspectos da nossa vida, da nossa moralidade, da nossa ética e da cosmovisão e entender que os passos que damos precisam refletir tudo isso. E aí eu queria perguntar para você, as orações que você tem feito, elas são as orações que Jesus faria? Porque você tem observado a ética, a moral e a cosmovisão do seu mestre? Sabe, quando olhamos para esse texto, descobrimos que orar como Jesus também é orar com a mesma autoridade que ele tinha. E aí é interessante, porque quando nós vamos para Atos capítulo 1, versículo 8, nós vamos descobrir que quando Jesus ascende ao céu, ele deposita autoridade sobre os seus discípulos. Quando eu cito esses versículos assim meio aleatório, eu fico pensando que o pessoal lá da comunicação deve ficar maluco, porque não está no meu script o versículo, e eu lembro deles. Eles devem pensar assim: esse pastor não tem jeito.
Mas ele faz parte do meu raciocínio aqui, tá, gente? Me perdoa aí embaixo. Quando a gente recebe então essa autoridade vinda da parte de Cristo, nós nos tornamos representantes do reino. Então você vai orar, e o céu e o inferno verá em você algo completamente diferente. Porque não é você orando, é o próprio Jesus orando através da sua vida. Você vai orar e as pessoas perceberão algo completamente diferente em você. Porque não é uma imposição, uma impostação de voz, não é um jeito diferente ou de se ajoelhar, ou de levantar a mão, ou de chorar, ou daquilo, mas é a autoridade que vem através da sua fala. Alguns anos atrás, eu fui pregar numa Assembleia de Deus muito simples aqui, perto de Curitiba, em Almirante Tamandaré. Quando eu cheguei nessa igreja, era uma igreja de bairro, mas parecia aquelas igrejas assim do interior, era muito interior, demorei inclusive a chegar lá. E tinham poucas pessoas naquele lugar, mas eu confesso para vocês que eu ficava muito emocionado de ver as pessoas orando, com um português que não era o melhor português que eu já ouvi na vida. Não era a melhor vestimenta que eu já vi na vida. Não era a melhor impostação de voz ou a melhor oratória. Mas eu confesso que eu ouvi poucas orações com tanta autoridade na minha vida do que aquelas orações. Assim como eu lembro de irmãos que passaram pela minha história, pela minha vida, pessoas simples. A minha mãe conheceu a irmã Florentina. A irmã Florentina ia orar por nós. Ela orava numa simplicidade muito grande, mas você sentia o céu tocando a terra quando ela orava, porque não era a boa articulação das palavras, mas era a conexão poderosa que ela tinha com Deus. Sabe, quando nós oramos, nós precisamos orar com a mesma autoridade de Jesus, e para orar com a mesma autoridade de Jesus, você talvez não vai fazer um curso para aprender a orar, mas você vai ter uma vida diária com a palavra de Deus. Você vai ter uma vida diária louvando ao Senhor. Você vai ter uma vida diária adorando a Deus em tudo que você faz. Você vai estar conectado ao Senhor e ao pensamento dele, à moral, a ética e a cosmovisão de Jesus vai se manifestar através da sua vida. E aí a autoridade, Shirley, não vem das palavras que saem dos teus lábios, vem de Jesus fluindo através de você. Como seria diferente a vida de todo mundo se nós começássemos a orar como Jesus, observando a sua moral, a sua ética e a sua cosmovisão, mas também cheio da autoridade que vem do Cordeiro Santo de Deus. E por último, quando eu olho para esse texto, eu descubro que orar como Jesus é entender que a nossa oração é uma continuação à sua obra. Final do versículo 12 do capítulo 14 nos diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará. Pastor Sebastião, isso aqui é difícil de entender, né? Como assim maiores? Gente, vamos falar a verdade, sim, esse aqui deixa os cabelos brancos. Mas sabe, quando ele ora por nós, no capítulo 17, dizendo: eu oro por aqueles que não estão me vendo, ou que não me verão, mas crerão em mim. Ele está dizendo para nós que realizar a obra do reino
Viver para essa missão é também viver o desafio de falar de algo que as pessoas não experimentam. Quem experimenta somos nós. Então isso é muito maior, porque você está falando de alguém que elas não estão vendo, que elas não conhecem do jeito que você conhece, que elas não experimentaram do jeito que você experimenta. Então acontece de um dia a filha vir para o discipulado e falar como foi essa experiência com Jesus, e aí a mãe, opa, isso aí eu também quero, e vem para o discipulado também. E alguns anos atrás eu tive a alegria de batizar vocês, a Ivana e a Eliane. Por quê? Foi o compartilhar de experiência. Mas não são todos que acreditam nisso. Sabe, eu tenho uma preocupação. Eu tenho a minha experiência espiritual. A minha esposa tem experiência espiritual dela. Eu me converti quando eu tinha 16 anos. Minha esposa nasceu num lar cristão e foi crescendo nesse lar e tendo as experiências dela, e obviamente teve um momento que ela se converteu. Mas agora eu olho para os meus filhos e fico pensando, eu não quero que os meus filhos vivam apenas uma cultura cristã. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária, a gente está na obra missionária, isso e aquilo outro e tal. Mas eu quero que eles tenham a experiência deles. Vai ser a experiência deles. Orar como Jesus é entender que na nossa oração nós estamos continuando essa obra. E aí as outras pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, vão ter experiência delas. O Hércules tem a experiência dele. A Débora tem a experiência dela. A Natália vai ter a experiência dela. Cada um deles vai ter a experiência que é muito pessoal. Eles não podem compartilhar essa experiência. Mas todas as nossas experiências são uma continuação da obra de Deus através de nós. Então qual é o nosso papel nisso tudo? Orar. Eu vou orar. Eu vou orar, e daí um dia eu vou ver a vozinha da Ivana sentada aqui nas cadeiras com a gente com 92, 93, 94, 98, 100 anos. Porque o Espírito Santo pode mudar a vida das pessoas, o pensamento das pessoas. A gente começa a orar e começa a perceber essa mudança de forma extraordinária. E aí a gente ora hoje, o Giovanni é curado, um dia o Giovanni vai estar aqui, em nome de Jesus. Levantando a mão e dizendo, eu agradeço a Deus porque essa igreja orou por nós. Então orar como Jesus é dar continuidade à obra de Jesus. Mas eu queria perguntar para você, você tem o teu caderninho? Tem os nomes lá da continuidade da obra que você está dando? Tem os motivos lá da continuidade da obra que você está dando? A gente precisa disso. Porque às vezes nós somos atropelados, às vezes não, sempre somos atropelados pelas coisas. E aí vem uma preocupação, vem uma outra, e nós não continuamos a obra, nós paralisamos a obra. Mas quando ele diz que nós vamos fazer obras ainda maiores, tem a ver com nós nos envolvermos nessa oração que alcança a vida de outros, e aí essas outras pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus, que é refletido através do meu joelho no chão. E aí, Maurício, os que estão à sua volta serão impactados. Quando a Rô fizer as artes, não vai ver só uma arte, vai ver a glória de Deus revelada naquele mosaico. E aí muitos outros prêmios virão, porque você está continuando a obra de Deus
através daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então nós continuamos a obra. Nós não oramos só por orar. Se nós estamos orando só por orar, nós não estamos orando como Jesus. Então o desafio de hoje é passar a orar como Jesus, observando a sua ética, a sua moral, a sua cosmovisão. O desafio de hoje é passar a orar como Jesus, com a autoridade que Jesus nos outorgou, abraçando essa autoridade e vivendo-a de forma poderosa, sem exageros, sem firula, sem coisa que parece mais uma performance do que um coração rasgado diante de Deus. Orar como Jesus é entender que as nossas orações continuam a obra dele. Por isso nós vamos orar agora. E a nossa oração vai ser: Senhor, me ajuda a orar como o Senhor. Porque se eu orar como o Senhor, eu sei que as pessoas que eu amo terão as suas próprias experiências, porque é uma continuação da obra através da minha oração. Eu sei que eu vou observar de forma mais criteriosa aquilo que está à minha volta, e eu vou viver isso de forma tão apaixonada, mas casada com a moral, com a ética e com a cosmovisão de Jesus. E me ajuda, Senhor, a ter o pensamento como o Senhor, o coração como o Senhor, a fala como o Senhor, o discurso como o Senhor, porque aí a autoridade será a do Senhor. Aí sabe o que acontece? O céu inteiro contemplará a sua oração, o inferno todo saberá aquilo que você está orando, porque a autoridade vem de Jesus sobre a sua vida. Você quer orar como Jesus? Sem performance? Você quer orar como Jesus para a glória de Deus? Você quer orar como Jesus, entendendo que a sua oração glorifica a Deus? Você quer orar como Jesus, com a sua ética, com a sua moral, com a sua cosmovisão, com a autoridade, mas orar como Jesus também continuando a obra dele nessa terra? É você? Vou pedir para você se colocar de pé, então nós vamos orar, para que Ele nos dê essa graça, e quando o céu tocar a terra, nós seremos instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Quando o céu tocar a terra, nós seremos esses instrumentos que transbordam de Jesus, e onde quer que estejamos, a bênção dele também estará. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, uma palavra desafiadora, que nos coloca contra a parede, que nos faz olhar para as nossas orações. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós queremos orar como Jesus. Por isso, Pai, perdoa todas as vezes que oramos preocupados com as pessoas, performando, fazendo algum movimento que é mais humano do que espiritual. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser encontrado com o coração conectado, com a mente conectada com a Tua. Deus, ajuda cada um de nós a buscar a ética, a moral e a cosmovisão de Cristo e aplicá-la na nossa vida, e a ser cheio dessa autoridade, para que o céu e o inferno nos ouçam, e assim um milagre aconteça todas as vezes que orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos apenas falar isso, nós queremos orar como Jesus. Em nome de Jesus, foi o que o texto nos diz.
Então que seja assim na nossa vida, e que as pessoas vejam transbordar de Jesus em nós e através de nós. Conduz-nos, Pai, ao centro da Tua vontade, para que as nossas orações sejam feitas como Jesus faria. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Muito bem, vocês coloquem de pé, nós vamos cantar essa última canção. E antes de cantarmos essa canção, eu queria pedir para você convidar mais alguém na semana que vem. Nós vamos ter um estudo impactante, desafiador, mas eu queria pedir para você também que nos acompanha pelo YouTube. Nós estamos trabalhando para ter um canal só aqui do Koinonia. Às vezes é meio difícil de achar os cultos ali, o pessoal acha um pouco difícil, então nós entendemos que fazer um canal vai nos auxiliar a ter a nossa lista de músicas do nosso pessoal que canta aqui. Isso vai ser bacana, porque a gente vai ter, você vai poder colocar para ouvir as músicas que nós cantamos aqui. Aqueles que ainda não sabem as músicas vão aprender ouvindo a nossa playlist. A gente vai ter o culto também, e outras informações e tantas coisas legais que a gente pode fazer. Esse canal ele já foi criado, mas ele ainda não tem nada lá no canal, tá? Então provavelmente essa semana a gente consegue dar esse passo. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz tendo um ambiente que a gente vai poder chamar também de nosso. Não que o canal da PIB não seja, também é nosso, mas a gente também dá uma limpada no canal da PIB e cria um canal para nós nos conectarmos sempre um ao outro. Mas óbvio que na sequência eu vou precisar da sua ajuda, porque esse é o maior culto que nós temos durante a semana, no formato online, e eu diria que presencial também. No formato online nós temos por semana quase 2.000 pessoas assistindo esse culto. Então a gente tem mais gente assistindo o culto online do que presencial, mas temos... Senta um pouquinho, senão você vai ficar muito tempo em pé, né? Fiquei com dó agora. Eu olhei para a senhora ali, eu falei, não posso fazer isso com a senhora, senta um pouquinho. Então, meu pedido para você é, quando nós lançarmos, você vai copiar esse culto, você vai colocar no grupo da tua célula, você vai mandar para os teus amigos que sabem que participam desse culto. Eu sei que a Shirley sempre assiste online, né? Hoje veio presencial. Mas tem tantas outras pessoas, pessoal da Cristolândia feminina, toda quarta-feira está com a gente, participando no formato online. Então a gente precisa depois divulgar esse canal, porque senão a gente não tem uma grande assistência. Isso pode nos prejudicar também dentro desse universo virtual, tá? E uma outra notícia, que é uma notícia muito boa, agora dia 12... nós vamos fazer um jantar de casais, de namorados, né? Nós só temos 25 vagas, 5 já foram preenchidas. Então, se você quiser participar desse jantar, ele tem um valor, ele custa R$150 pelo casal, tá? Com jantar, sobremesa, bebida, e vai ter ainda uma palestra para você ainda. Eu acho que a palestra vai ser mais legal do que a comida. Não, a comida também vai ser legal. Então você, se quiser, no final você vem, fala comigo, só para fazer a reserva, para você não ficar de fora, ok? Então, são duas notícias muito boas. Eu tenho certeza que as duas vão abençoar demais a nossa vida aqui como Ministério Koinonia, escuto de quarta-feira. Agora sim, eu vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos cantar essa última canção aqui. Quando essa canção terminar, esse culto se encerra nesse lugar, mas ele continua, o culto continua em todos os lugares que você estiver durante essa semana. Não esquece, tudo que você faz, em todos os lugares, você adora a Deus. Adore essa última canção. Saímos daqui declarando que Ele está conosco, Ele não nos deixa. Declare com a sua voz, com as suas palmas, e não deixe de dar pelo menos 10 abraços antes de sair hoje, hein? Todos que precisam ter esperança pra viver, venham
de nós.